Olá, povo de Deus, Wanderson Medeiros aqui, trazendo para vocês mais um vídeo, mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje está muito interessante a reflexão de hoje. Quero fazer três aplicações dos Salmos dos primeiros versos. Mas antes disso eu quero já agradecer aos novos inscritos do nosso canal, a todo o pessoal aí, nossos amigos que nos inscreveu no nosso canal, tá bom? Continua aí compartilhando, curtindo nossos vídeos, para que mais pessoas possam também ser alcançadas pela poderosa Palavra de Deus. Se você ainda não faz parte do nosso canal, então se inscreva, curte e compartilha, para que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado. Sem mais delongas, vamos para a reflexão de hoje, que então se encontra no livro dos Salmos, Salmos de número 1, verso 1 e o verso 2, que está escrito assim, muito conhecido de todo cristão, que está escrito assim: Bem-aventurado o homem, olha só, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ou parar no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que salmos interessante, ao mesmo tempo um salmos muito forte, um salmos de alerta. Bom, quero fazer três aplicações dos Salmos, versículo 1 e 2. Bom, eu vejo aqui 3 pontos aqui. Primeiro, bem-aventurado significa feliz é o homem ou é a pessoa que não andam segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não dá ouvidos, não segue o conselho dos ímpios. O que é ímpio na Bíblia? Ímpio são todas aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus. Não serve a Deus, não teme a Deus, muito menos conhece a Deus, apenas conhece de ouvir falar. Então isso representa o ímpio, aqueles que praticam as obras más, que praticam tudo aquilo que é fora da vontade de Deus, aquilo que desagrada ao Todo-Poderoso, ao Criador do céu e da terra, o nosso Deus. Primeira observação, primeira aplicação, né? Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda. Segundo, não anda no conselho dos ímpios, né? Nem se deter ou para no caminho dos pecadores. Terceiro, não se assenta à roda dos escarnecedores. Bom, olha só, então andar, deter e assentar. Olha só que interessante. Primeiro, observe que um abismo, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma coisa vai puxando a outra. Começa com a mentirinha, daqui a pouco já é uma mentirona, daqui a pouco a mentira se torna verdade, né? Então veja bem que uma coisa vai puxando a outra. Através de uma mentira, a pessoa vai agindo de forma cada vez pior. Ela vai entrando num estágio cada vez pior. E nesse texto eu vejo 3 estágios. Pessoa andando na roda dos escarnecedores, pessoa andando no conselho dos ímpios, um estágio, ímpio. Segundo estágio, não se detém a caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Você observa? Ímpio, pecadores e escarnecedores. Então um abismo chama outro. Ele começa a andar no conselho dos ímpios, depois ele começa a parar no caminho dos pecadores, daqui a pouco ele já está assentado. Então ele começa ouvindo conselhos, começa andando junto, depois ele já para no caminho, ou seja, já está envolvido, depois ele está assentado, já está participando, ou seja, ele já se entregou totalmente aos escarnecedores. Então, primeira observação, primeira aplicação é esta. Começa andando no conselho dos ímpios, né? Começa andando junto, daqui a pouco, aonde vai parar. Segunda observação, ele para no caminho dos pecadores. Então primeiro ele começa andando no conselho, depois ele já está parando. E quando ele para, qual é a aplicação? Muitos começam dando ouvido, andando junto, daqui a pouco ele já está parando, ele para de sonhar. Daqui a pouco ele para de obedecer os conselhos dos pais, ele para de dar ouvido às orientações da palavra de Deus, ele para de ouvir os conselhos bons. Você está vendo que é algo que vai, decaindo, é um estágio que uma situação vai piorando a situação da outra. Terceira aplicação, agora ele já está assentado na roda dos escarnecedores. Existe uma
existe aqui uma outra linguagem, né? Uma linguagem mais simples. Olha só, o Salmos 1, com a linguagem de hoje, diz assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa da rodinha dos que zombam de Deus. Olha, achei essa linguagem de hoje muito mais clara. Olha só. Então ele começa indo atrás da opinião de pessoas más. Daqui a pouco ele já está seguindo o exemplo dos pecadores. Daqui a pouco ele já está participando da rodinha daqueles que zombam de Deus. Então, olha o estágio decadente, né? Uma decadência espiritual cada vez pior do que a outra. Agora, o interessante é aqui, ó, conclusão. Então ele atinge os 3 estágios, um pior do que o outro. Mas o primeiro verso começa assim: bem-aventurado é o homem. É um conselho. Feliz é aquele que faz totalmente o oposto, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém a caminho dos pecadores e muito menos se assenta à roda dos escarnecedores. Aí o verso 2 diz assim, olha a diferença daquele que é bem-aventurado, que faz o contrário. Antes, verso 2, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei, que é a palavra de Deus, ele medita de dia e de noite. O que é meditar? Ele fica pensando naquilo, ele fica pensando nos conselhos de Deus, ele medita, né? Ele vai esmiuçando aquilo na sua mente, naquilo que ele aprende da palavra de Deus. Ele tanto ouve, ele medita nos conselhos da palavra de Deus, e quando ele medita nos conselhos da palavra de Deus, ele procura pôr em prática. Então, pondo em prática, ele vai fazer tudo o oposto, não vai andar, não vai se deter a caminho de pecadores, e muito menos vai se assentar na roda dos escarnecedores. Ele faz totalmente o contrário. Ele só ouve o conselho da palavra de Deus. Olha só, eu acho interessante aqui, ó, o que os Salmos de número 26 fala sobre isso. Salmos 26, verso 4 e 5. Olha que Davi diz: não me assento com homens vãs, nem me associo com os hipócritas. Verso 5. Aborreço a congregação de malfeitores e me recuso a assentar-me com os ímpios. Olha que o salmista Davi está dizendo. Eu me recuso a assentar-me com os ímpios. Não me assento com homens vãos, nem me associo com os hipócritas. Olha o conselho de Davi. Agora, para terminarmos, Jeremias, achei muito interessante. Jeremias capítulo 15, pode acompanhar na sua casa. Jeremias 15, versículo 17. Olha o que Jeremias está dizendo. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem com eles me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Claro que quando está dizendo aqui que nunca se assentou na roda daqueles que se alegram, naqueles que se alegram com coisas más, naqueles que têm prazer de coisas más, sabe? Naqueles que têm prazer de zombar das coisas de Deus, os zombadores de Deus, como diz no Salmos 1. Então, que possamos seguir esses conselhos de Jeremias e também o conselho de Davi. Que possamos ser totalmente o oposto, sermos bem-aventurados e meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite, ouvir os conselhos de Deus, ouvir o conselho dos nossos pais. Nossos pais sempre têm conselhos bons para nós. E às vezes, quando o filho ouve o não de um pai, eles ficam aborrecidos, né? Eles ficam aborrecidos, mas eles sabem mal eles que o conselho do pai, o não do pai, é porque o pai quer sempre ver o bem dos seus filhos. Assim também é o nosso Pai Celestial, o Pai das luzes. O nosso Deus, Criador do céu e da terra, também, Ele quer nos aconselhar, Ele quer o nosso bem. E às vezes nós não queremos ouvir o não de Deus, porque o não de Deus muitas das vezes dói. Nós não conseguimos compreender, mas o não de Deus, no final, com certeza tem uma história feliz, uma história muito melhor. Então esta é a reflexão de hoje. 3 aplicações do Salmos 1, que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero fazer uma oração para você, tá bom? Eu sei que esse vídeo vai ficar gravado, mas eu tenho certeza que todos que foram ouvir, quando entrar nesse canal, nesse vídeo, serão abençoados por Deus, tá bom? Pai querido e amado Deus, grande Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, que possamos seguir o conselho da tua palavra, o conselho de Davi, o conselho do profeta Jeremias,
que não, ele não andava no conselho dos ímpios, nem se detinha a caminho de pecadores, e muito menos se assentava à roda dos escarnecedores. E muitas das vezes nós entramos por este caminho, Senhor. Que o Senhor possa alcançar esta pessoa que tem às vezes tentado com as suas próprias forças, não tem conseguido, meu Pai, seguir os conselhos da Tua Palavra, não consegue seguir a bússola que é a Tua Palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha libertar esta pessoa, venha dar condições para esta vida, para que ela possa ser um praticante da Tua Palavra, um obediente à voz do Espírito Santo, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, até a próxima reflexão, até a próxima aplicação. Esse aqui é um novo quadro do canal Aplicações Bíblicas. Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, é lógico, se Ele permitir. Até mais.